Então, hoje, hoje eu vou apresentar o nosso trabalho, Memórias Não Voláteis, uma visão geral sobre as principais tecnologias e níveis de maturidade. Então, primeiramente, a motivação desse trabalho é que o sistema de HPC ele sofre de um gargalo entre o armazenamento primário e o secundário. O que acontece é que existe uma lentidão na troca de dados entre esses dois tipos de armazenamento. No caso, o primário seria principalmente a DRAM e o secundário principalmente o SSD e antigamente os HDs. O que acontece é que o SSD, por exemplo, fica fazendo uma troca de dados com a DRAM e esse é um processo muito lento, que faz com que o processador fique ocioso e aguardando memória, o que a ociosidade na prática faz com que ele desperdice processamento. Vieram os SSDs para tentar resolver ou ajudar nesse problema. De fato, eles são mais rápidos que os HDs, eles na latência de leitura eles são 200 vezes mais rápido e na latência de escrita 10 vezes mais rápido, porém a velocidade ainda é baixa se comparado à DRAM. Então ele é 500 vezes mais lento na latência de leitura e 10.000 vezes mais lento na latência de escrita. Além do que, os SSDs têm uma durabilidade baixa, de 10 a 5 ciclos de escrita, enquanto a DRAM tem 10 a 15 e os HDs têm 10 a 12 ciclos. Daí surgiu a necessidade das Storage Class Memory, que buscam justamente unificar a memória principal e secundária, unir a velocidade da DRAM com a não volatilidade e baixo custo do SSD. Então a ideia seria você acabar com esse lento processo de troca de dados, justamente unindo essas duas memórias, pegando as melhores características de cada uma. Os requisitos delas foram definidos de forma parecida em duas pesquisas da IBM em 2008, e os requisitos são uma latência de escrita e leitura entre 10 e 100 nanosegundos, uma durabilidade entre 10 oitava e 10 a 12 ciclos de escrita, uma retenção de dados de 10 anos ou mais, uma alta capacidade de armazenamento na casa de 1 TB no armazenamento padrão de 2.000 polegadas e um custo baixo, o que seria hoje próximo dos custos da NAND Flash. Então, e o nosso objetivo dessa apresentação seria catalogar as tecnologias candidatas à Storage Class Memory mais conhecidas, fornecer um material de referência sobre quais tecnologias merecem mais atenção e também fornecer um material de introdução para quem quer buscar conhecer as SM, que inclusive também seria sinônimo de outras memórias, como memórias não voláteis, Emerging Memory, Persistent Memory, todos seriam basicamente o mesmo conceito. Então, métodos e memórias escolhidas, foi utilizado as palavras Emerging Memory, Non-Volatile Memories e Storage Class Memory no Google acadêmico. Com isso, a gente pegou os artigos com o maior número de citações e que comentassem sobre mais de uma memória. Desses artigos, a gente já pegou alguns dados de cada memória e a gente decidiu quais memórias seriam pesquisadas para depois pesquisar elas individualmente. Desse modo, foram escolhidas as memórias NVS RAM, a FRAM, a OpsRAM, a CBRAM, a PCM, o Intel 3D Crosspoint, a STM-RAM, SOTM-RAM e a outra RAM. Então, sobre essas tecnologias, eu vou abordar as características operacionais de cada memória, a sua história, seus pontos positivos e negativos e os níveis de maturidade de cada uma. Então, começando com a NVS RAM, ela nada mais é do que uma SRAM unida a uma memória não volátil. Ela tem como características operacionais uma velocidade de leitura e escrita entre 20 e 45 nanosegundos, uma durabilidade de 2 vezes 10 a oitava ciclos de escrita, um baixo consumo de energia e uma baixa escalabilidade, justamente porque ela é baseada em SRAM e a SRAM, no caso, seria basicamente a memória, seria a memória cache, L1, L2, L3, que é uma memória por si só com um tamanho muito grande, ela é baseada em 6 transistores, então ela é uma célula muito grande. E por causa disso, ela acaba tendo um uso um tanto limitado como uma memória não volátil para armazenar os dados da SRAM. Isso, inclusive, é o que a própria Infineon diz no site deles. Passando para a FRAM, Ferroelectric RAM, ela tem como características operacionais uma velocidade de escrita de 50 nanosegundos, uma velocidade de leitura entre 20 e 80 nanosegundos, uma durabilidade de entre 10 a décima ciclos de leitura e escrita e 10 a 15 ciclos de escrita, um baixo consumo de energia e uma baixa escalabilidade devido ao grande capacitor ferroelétrico que faz com que ela tenha um tamanho de célula de 15 F quadrado. No caso, esse F quadrado seria o menor processo de litografia possível, que você consegue medir o tamanho da tecnologia independente do processo de fabricação. A FRAM ela já é uma tecnologia antiga, os princípios de funcionamento dela são de 1952. Em 1993, ela já começou a ser uma memória
uma produção comercial, e ela inclusive foi utilizada no PlayStation 2. Que tudo isso na verdade é um grande problema, porque mesmo sendo uma memória tão velha, tão madura, ela continua tendo os problemas de escalabilidade e por isso no curto prazo é muito improvável dela ser uma séria candidata a SCM. ReRAM, as Resistive RAM, elas são divididas em duas subcategorias, a OxSAN e a CBRAM, e elas têm algumas características comuns, como uma boa escalabilidade devido ao tamanho de célula de 4F², uma retenção de dados de 10 anos, um baixo custo de produção e uma velocidade de leitura e escrita que, no geral, fica abaixo dos 100 nanosegundos. Então, partindo para a OxSAN, que é uma das VRAM, né? Ela tem como características operacionais uma velocidade de leitura e escrita entre 100 e 5 nanosegundos e uma durabilidade entre 10 a sexta e 10 a 12 ciclos de escrita, o que é uma variação muito grande porque, de fato, tem dezenas de materiais que você consegue utilizar para fazer uma OxSAN. Ela também tem uma boa escalabilidade devido ao tamanho de célula de 4F² e um baixo custo de produção. Um dos problemas dessa memória é que as características operacionais ideais dela não ocorrem de forma simultânea. Então, por exemplo, a memória que eu citei que tem 10 a 12 ciclos de escrita, ela tem uma tensão alta de 6 volts e também ela tem uma velocidade não tão boa de leitura e escrita de 50 nanosegundos. Outro problema da OxSAN é a baixa confiabilidade dela, que gera memórias comercializadas muito ruins. Então, por exemplo, a Fujitsu tem uma memória delas com 10 a sexta ciclos de escrita, que é algo até mesmo próximo dos SSDs, algo bem ruim, e 10 milissegundos de velocidade de leitura e escrita. Embora antiga, essa tecnologia ela começou a pesquisa dela em 2000, a evolução dela foi um pouco mais complicada do que imaginado. Isso se reflete na atual maturidade dela. Partindo para a outra VRAM, a CBRAM, ela possui como características operacionais uma velocidade de leitura e escrita entre 20 e 5 nanosegundos, uma durabilidade entre 10 a quarta e 10 a sétima ciclos de escrita, possui uma boa escalabilidade devido ao tamanho de célula de 4F² e um baixo custo. O problema é que, novamente, as características operacionais ideais dessa memória não acontecem de forma simultânea. Então, por exemplo, ela tem um protótipo de memória com 16 GB, que demonstra que ela realmente tem uma boa escalabilidade. Mas esse protótipo tem apenas 10 a sexta ciclos de escrita. Seria somente 10 vezes mais do que o SD. E, no geral, ela aparenta ser pior do que a OxSAN, porque ela tem uma durabilidade normalmente inferior a ela. E é uma tecnologia que, embora antiga, ela é de 1999, começou a pesquisa dela, mas ela continua não sendo uma tecnologia ainda muito madura. Então, vamos para a Phase Change Memory, a PCM. Ela tem como características operacionais uma velocidade de escrita abaixo de 100 nanosegundos, podendo chegar a 25 nanosegundos, uma leitura de 10 nanosegundos, durabilidade entre 10 oitava e 10 a nona ciclos de escrita, possui uma boa escalabilidade devido ao tamanho de célula entre 4 e 6F² e um baixo custo de produção. Tanto a escalabilidade quanto o baixo custo já foram demonstrados pela Intel 3D Crosspoint, a Intel Optane, que tem essas características, é uma PCM e daqui a pouco eu vou abordar ela, mas ela tem essas características muito boas. Bom, as características ideais dessa memória, elas nunca ocorrem de forma simultânea. Então, por exemplo, para você ter uma velocidade muito alta, às vezes você tem que abdicar um pouco da durabilidade. A PCM, ela é uma tecnologia já um pouco antiga, os princípios de funcionamento, né, o switch, você conseguir mudar do 0 para 1, foi descrito em 1970. Em 2000, ela já começou a ser pensada como uma memória universal e ela continua com um grande avanço. Então, já existem protótipos dela chegando a 10 a 12 ciclos de escrita e também alguns protótipos chegando a 10 nanosegundos de latência de escrita. E por causa disso, ela merece atenção no curto e médio prazo. Então, indo para Intel 3D Crosspoint Persistent Memory, ela nada mais é que uma implementação da tecnologia PCM, porém numa estrutura tridimensional e numa escala de produção nunca antes vista. Então, ela foi uma memória de fato produzida em larga escala, diria que até uma escala para PCs domésticos até. Ela possui como características operacionais uma velocidade de leitura e escrita de 370 nanosegundos, durabilidade de 10 oitavas ciclos de escrita, uma boa escalabilidade devido ao tamanho de célula de 4F² e chegando a até 512 GB por DIMM, seria o slot de memória RAM.
O consumo de energia dela não é algo tão bom, principalmente nas escritas, que é 3 vezes maior do que na leitura. E ela, no geral, tem um preço ok, tem um preço pouca coisa mais caro que os SSDs. Ela tem algumas características ideais para uma SCM, principalmente quando a gente pensa em escalabilidade e custo, porém o consumo de energia dela, principalmente na escrita, ainda é um pouco alto e a velocidade ainda está um pouco abaixo das de RAM. O grande problema dessa memória atualmente, em termos de perspectiva, é justamente que a Intel e a Micron terminaram o projeto, elas abandonaram o projeto, então, a não ser que alguma empresa compre o projeto da Intel Optane, do 3D XPoint, ela provavelmente não vai ter nenhuma perspectiva futura. Partindo para as memórias magnéticas, a STT-MRAM, ela tem como características operacionais uma velocidade de leitura e escrita entre 2 e 20 nanosegundos, uma durabilidade entre 10 a 15 e 10 a 16 ciclos de escrita, uma escalabilidade intermediária devido ao tamanho de célula entre 6 e 30 F², inclusive chegando no máximo a módulos de 1 GB, e também ela possui um alto custo de produção devido à difícil integração com CMOS, chegando então a entre 10 e 100 dólares por gigabyte. O problema dessa memória é que, novamente, as características ideais dela nunca ocorrem de forma simultânea. Então, por exemplo, a retenção de dados e a durabilidade. Ou você consegue uma característica positiva ou outra. Você não consegue ter muita retenção de dados e não tem uma boa durabilidade. Essa memória já é um tanto madura e ela começou as pesquisas de funcionamento começou em 1996 e ela continua evoluindo, inclusive tendo pesquisas para tentar integrar ela numa arquitetura tridimensional 3D XPoint. E por isso ela merece atenção a médio prazo. Essa TMRAM, ela possui como características operacionais uma velocidade de escrita entre 3 e 10 nanosegundos, e algumas pesquisas chegando até os subnanosegundos. A velocidade de leitura, infelizmente, não foi possível encontrar, mas ela, por incrível que pareça, ela parece que é mais lenta do que a de escrita. Ela seria algo até mais próximo da STT-MRAM, isso. A durabilidade dessa memória é de 10 a décima ciclos de escrita e ela possui uma baixa escalabilidade devido ao tamanho de célula entre 30 e 118 F². Inclusive, vocês podem ver a estrutura dessa memória, que se comparado à da STT-MRAM, é uma estrutura um pouco maior, ela é uma estrutura com 2 transistores, enquanto na outra tinha apenas um, então faz com que ela tenha assim, um tamanho de célula um pouco maior, o que faz com que ela tenha uma baixa escalabilidade, que por hora limita ela como uso em memória cache. Porém, ela é uma tecnologia muito recente, a pesquisa dela foi entre 2008 e 2009, então ela é uma tecnologia muito recente, e por isso pode ser que no médio prazo ainda consiga se resolver esse problema de escalabilidade dela. Então aqui, partindo para a última memória, para a UltraRAM, ela tem como características operacionais uma velocidade entre 500 microsegundos e 500 picosegundos. No caso, os 500 microsegundos seria a velocidade medida experimentalmente e os 500 picosegundos seria a velocidade estimada em um transistor 10 a sexta menor. Ela tem como durabilidade 10 a sétima ciclos de escrita medida experimentalmente e 10 a 13 ciclos num transistor de 6 nanômetros. Além do mais, ela também tem uma boa escalabilidade devido ao tamanho de célula menor que 4F² e uma estrutura simples de apenas um transistor. Então, essa memória ela tem muito potencial, o problema é que ela é extremamente nova. Então, ela começou a pesquisa em 2018, ela teve um primeiro artigo publicado em 2019, mas ela não é tão nova assim como pode parecer, porque o cara que criou aqui a memória, o professor Manu Sen, da Universidade de Lancaster, ele vem pesquisando as propriedades dos materiais dessa memória desde a década de 90. Então, como memória, ela é muito nova, mas os princípios dela já são um pouco mais antigos até. Mas, ainda assim, por ser uma memória tão nova, provavelmente no curto prazo não deve se esperar nada dela. E não confundir a UltraRAM, nós referimos com uma tecnologia homônima produzida pela Xilinx AMD. E bom, aqui uma tabela comparativa com as características das memórias, as principais características dela. E dessa tabela a gente pegou algumas memórias que são as que, na nossa opinião, parece que são mais promissoras. No caso, as mais promissoras seriam a PCM e a STT-MRAM, porque elas estão tendo um constante avanço ao longo do tempo, e a UltraRAM pelas características ideais que ela apresentou. Mas, atualmente, no mercado não tem nenhuma tecnologia que de fato consegue substituir a memória principal e a secundária ao mesmo tempo. Porém, é inevitável o surgimento de novas memórias que ao menos fiquem no meio do caminho entre essas duas tecnologias.
Então, assim como a NAND Flash, por exemplo, que remonta à década de 80 e só conseguiu assim, ser implementado numa escala maior agora, é o mesmo que deve acontecer com essas memórias. Deve levar um tempo, mas que elas vão conseguir atingir esse nível de maturidade. Então, foi isso. Um agradecimento especial à FATESP, que apoiou esse projeto, e ao professor Emílio Francischini, que me deu a oportunidade de fazer esse trabalho. E é isso. Estou aberto a perguntas.